Buenas! Eu sou Henrique Fagundes da Costa e hoje nós estamos a caminho de Lavras do Sul para conhecer uma estância, um lugar extraordinário. Esse é o nosso programa Na Estrada, então venham comigo. Silhueta de um fim de tarde, renunciando à mesma sombra do tarumã bem copado contra o lado do galpão que larga fumaça branca, que mais alto se desenha, deserto é cambona e lenha na porfia de um fogão. Já na estrada, Matizito, estamos na estrada Bagé, Lavras do Sul, a caminho da estância São José, a legendária estância das Cordilheiras, um lugar de muita história, de muita cultura, de muita tradição, propriedade que pertenceu aos antepassados do nosso amigo Gujo Teixeira, do poeta Gujo Teixeira. Então nós arrancamos esse programa na estrada escutando uma música cantada pelo Quarteto Coração de Potro e letra do Gujo. Venham com a gente, esse é o nosso programa Na Estrada. O gateado apura o passo no acou da cuscada, que faz festa para o retorno dos campeiros na mangueira. Silêncio se vai aos poucos pelas esporas nas pedras e os tinidos da barbela nos escarceios da oveira. Aos poucos ouvem-se coplas num assovio compassado, que entram galpão adentro, depois voltam mais sonoras. Se vão tirando a carona, o xergão entram mais calmas. Parece que campo e alma se mesclam bem nesta hora. Bueno, estamos chegando na cidade, em Lavras do Sul. Nós estamos aqui no centro de Lavras. Lavras do Sul, uma cidade muito peculiar, uma cidade que tem um patrimônio artístico histórico muito preservado, uma cidade pequena, são cerca de 7.000 habitantes. E agora nós vamos conhecer, além das casas antigas aqui do centro de Lavras, a Igreja Matriz de Santo Antônio.
Bueno, estamos saindo aqui da cidade de Lavras, indo em direção à região das Cordilheiras, indo em direção à Estância São José. Nós estamos chegando nas Cordilheiras e é o momento da gente agradecer aos nossos apoiadores deste programa, Clínica Veterinária Pampa, lá de Nova Prata, do nosso amigo Veri Dallagnol, e Agrocostaneira de Bagé, do engenheiro agrônomo Rodrigo Fagundes da Costa. A eles, o nosso muito obrigado, porque eles estão levando para vocês o Na Estrada. Bueno, chegamos aqui na Estância São José das Cordilheiras. Vamos lá dar um abraço no nosso amigo Pedro. Buenos dias. Buenas, Henrique. Tudo bueno? Como tá, senhor? Tudo jóia? Um abraço. Como é que tá, senhor? Lindo. Seja bem-vindo. Tchê, o cara antes de entrar, tu dá um impacto visual, né? É bonita. A dimensão da casa. Vou te fazer uma pergunta antes. O nome da estância é São José. Cordilheiras é a localidade aqui. Aqui agora já virou uma localidade, Cordilheiras, porque eles usam aqui como ponto de referência. Mas começou Cordilheiras por causa daquela coxilha ali, de árvores ali, ó. Ela lembra a Cordilheira dos Andes. Então já botaram o nome da casa de Cordilheiras. E aí depois daqui, como foi dividindo, várias pessoas foram colocando o nome de Cordilheiras nessas localidades também, acabou que ficou localidade de Cordilheiras. Tchê, como eu te digo, né? A gente anda muito pela campanha e cada vez se surpreende mais de encontrar casas como essa, lugares como esse, né, Tchê? Que felizmente vocês preservam, mas ao mesmo tempo a gente vê a imponência de uma casa como essa, né, Tchê? Imaginar como é que faziam no passado casas como essa, né? Volta e meia eu tô aqui, tô olhando, tô pensando, eu fico pensando nas pedras de onde que traziam, que não era daqui, o jeito que conseguiam fazer tijolo, o tamanho da parede que é, como conseguiam trazer madeira, que também não é daqui. Quem construiu a estância? Quem construiu a estância foi o Barão de Seu Formoso, vocês passaram ali na cruzada, né, Sim. naquela estância bonita ali. Se não me engano era José Francisco Macedo. Esse Barão de Seu Formoso, que depois no Visconde, ele construiu 2 casas iguais para 2 filhos. Uma das casas é aqui e a outra é pro outro lado, lá não chegaram a passar. Coincidentemente ou não, as 2 casas têm a mesma distância, exatamente em linha reta, da sede principal que era dele, e ali do Seu Formoso. Se não me engano, são 12 quilômetros, se não me engano, não menos, em linha reta para cá tem essa estância e em linha reta para lá tem a outra estância, exatamente igual. E as 2 casas iguais,
E uma outra coincidência ou não, das duas casas, tanto essa quanto a outra, se enxerga a estância do Cerro Formoso lá. Diziam que era para poder enxergar a chaminé, se tinha gente em casa, se não tinha. Tem toda essa E curiosidade. que ano ela foi construída, Tchê? Aqui ela é datada de 1875. 1875. Tchê, é um troço, é uma coisa imponente, né? Uma construção imponente. Bueno, vamos conhecer a casa? Vamos conhecer a casa, vamos chegar, sinta-se à vontade. Aqui a gente está numa hall de entrada. Uma sala de estar principal. Porque aqui a gente sempre fala, a gente tem a parte antiga da casa e a parte nova. A parte antiga, até aquela segunda parede ali, é essa parte que é de 1875. Depois, em 1900 e pouquinho, segundo as informações que eu tenho, foi construída a segunda parte. Então aqui a gente chama da parte antiga da casa, que é a que a gente tenta manter mais conservado, digamos assim, e mais como, não digo como museu, mas mais com tudo que é de antigo. Aí a parte nova da casa lá, acaba que a gente tem uma modificação, já tem um box no banheiro, por exemplo, já tem televisão, já tem algumas coisas que para cá a gente procura deixar tudo original. Sim, esses móveis, as fotografias, tudo é... Isso. Grande parte já estava aqui. Isso daqui já é móveis e coisas do tempo do vô e da avó. Aqui imagino que sejam uns móveis dos anos 50, anos 60, por aí. Tá? Aqui muita coisa foi mantida. Por exemplo, esse aqui era o birô, o escritório do meu bisavô, do Valério, que foi quem comprou aqui. E até poucos dias atrás ainda estava tudo guardado, inclusive até as balas do 44 dele guardado aqui no mesmo lugar do jeito que ele... Um tinteiro com uma pena, posso pegar? Pode, claro, fica à vontade. Olha aí. Era tudo as coisas do meu bisavô que continuam no mesmo lugar. O meu avô manteve essa tradição depois de deixar tudo como era, as cartas aqui no escritório, de antigamente, tudo. A gente tentar manter aí essa memória de família, né? Que bonito, Tchê. Aqui há pouco tempo teve um trabalho das escaiolas, o pessoal lá de Lavras, na realização lá da prefeitura e tal, da Fernanda, começaram a catalogar casas pela cidade de Lavras que tem gente que chama de escariola, que é esse tipo de trabalho nas paredes, que você deve conhecer já. Aqui foi uma das casas que mais teve esse tipo de trabalho, se não me engano, 7 ou 8 peças ali no livro. Escaiolas é o nome desse trabalho. Tem gente que chama de escaiol, tem gente que chama de escariola. E embaixo a gente vê azulejos, que é o estilo português, né? Isso. Aqui várias peças tem, uma ali a gente não conseguiu conservar, já está um pouco diferente, mas a maioria ainda tem esse trabalho nas paredes conservados aí. Que coisa... Remete realmente ao passado, a gente vê um campo por uma janela como essa. Né? E campo nativo, né? A gente consegue conservar, graças a Deus. Toda a região aqui ainda é campo nativo, de praticamente todo mundo, é difícil uma lavoura perto. Então a gente pode abrir as janelas e ainda apreciar uma paisagem que era de antigamente, né? E aqui, São José. São José. Que dá nome à estância. Dá nome à estância. Uma coisa que eu não sei e já tentei me informar com a Tchaliar, por exemplo, que veio para cá com 10 anos, 8 anos, se não me engano, se a casa já era São José antigamente ou foi meu bisavô que botou o nome de São José. Cordilheira sempre foi. Mas o São José, eu não sei se é uma coisa lá de antigamente ou depois que a minha família assumiu aqui. Até aqui tem uma curiosidade, só uma observação, né? Essa vitrola e esse São José eram naquela parede. E o vô era muito supersticioso e tal, e falou pro meu irmão um dia que ela nunca era para tirar a vitrola debaixo de São José. E o meu irmão inventou que queria botar uma lareira ali. Ele tirou a vitrola, tirou o São José e deixou aqui a vitrola embaixo do São José igual, para poder colocar aquela lareira. Foi só trocado de lugar, mas manteve do jeito que o vô queria. Bom, uma das peças que chama atenção é esta eletrola, usada para tocar músicas, né? É um móvel. Achei muito interessante a parte de baixo. Olha aqui as preciosidades que tem guardado, ó. Os discos, ó. Que beleza. Aqui uma coisa muito interessante dessa eletrola é a função de regular o volume da música, né? Falando assim, é até meio estranho de assimilar o quão real é, mas isso daqui é o volume dela. Eu não sei que madeira é, como que é tão bem acabada acusticamente, que se ela estiver totalmente fechada, a gente mal escuta a música. Conforme vai abrindo aos pouquinhos, vai aumentando o volume como se fosse uma regulagem, assim. E essa muito parte levanta. Essa parte levanta, é a parte do funcionamento dela. Ó, Vitrol.
Aqui eu não sou o cara ideal para fazer ela funcionar, tem gente que entende melhor dela, meu irmão sabe exatamente. E a agulha não está muito 100%, mas dá para ter uma ideia do funcionamento dela. E o volume? Ó, ficou só aqui agora. E aí quando abre, aí toca lá embaixo. E depois mais um detalhe, né? A gente tem azulejos ao estilo português, as escaiolas e mais umas pinturas florais. Também uma coisa bonita, né, tia? Essas pinturas são bem antigas também, elas não foram restauradas, nada. E eu sei que são antigas, teve um casamento aqui do tio Nemo, que foi... Não me lembro exatamente que ano, mas umas fotos bem antigas, preto e branco, e já aparecia esses desenhos na parede. Duas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro, a altura do pé direito da casa, né? E essas peças que tem em cima das portas, as chamadas bandeiras, também muito característica de casa antiga, né? É muito bonito. Aqui a gente gosta de deixar as fotos antigas, né? Tem tanto o meu tataravô Francisco, tem o bisavô Valério. Uma das fotografias que nos chama a atenção aqui na sala de entrada é a deste senhor. Quem que ele é, Pedro? Esse é o pai do Valério Teixeira Neto, que é quem comprou aqui a estância, né? É o Francisco Teixeira. Uma história bem interessante dele. Pode me ajudar no ano, que eu não vou lembrar, mas quando estava estourando a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II veio aqui para essa estância aqui do Seu Formoso com a tropa dele, com a turma dele, para recrutar escravos, né? Soldados aqui em toda a volta para ir para a Guerra do Paraguai. Esse meu tataravô, ficando sabendo disso, gostava muito de brigar, segundo a fama. Com 16 anos, foi lá e se alistou mentindo que tinha 18. Foi até a estância lá, foi lá, não, estava o Dom Pedro II, se alistou e foi para a Guerra do Paraguai. Ficou, se não me engano, 2 anos lá e depois veio para cá de volta. Aqui eu comentei que era do Barão do Seu Formoso, ele construiu para um filho em 1875 e depois foi passando de geração em geração, claro, né? Em 1946, o meu bisavô comprou aqui. Aqui a gente não é da família Macedo, embora todos os vizinhos sejam, né? Mas aqui a gente é da família Teixeira. E o meu bisavô, Valério Teixeira Neto, esse aqui, comprou a estância em 1946. Só que ele só pôde se mudar para cá em 1947. Dessa família que morava aqui, eles tinham uns parentes em Porto Alegre que tiveram pneumonia e foram enviados para cá, para as cordilheiras, para se tratar nos bons ares das cordilheiras, porque não tinha muito conhecimento da doença, como é que funcionava, e vieram para cá, porque tinha o pé direito alto, corria bastante vento, as janelas altas, aberturas altas, vieram para cá para se curar. Acabou que eles passaram a doença para todo mundo que morava aqui, a família faleceu aqui e acabou sendo vendido depois para o meu bisavô. Ele comprou em 46, só se mudou em 47 porque tiveram que fazer uma limpeza de toda a casa, não sabiam como é que se tratava da pneumonia, como é que fazia para organizar, né? Diz que queimavam folha de eucalipto, passavam pela casa para fazer fumaça, para limpar, pintar as paredes. Tanto que ali no galpão a gente vai ver, tem a data 1947. O pessoal pensa que é a data de construção do galpão, mas não, é quando minha família veio para cá. Muito interessante, tia. Muito interessante. Podemos seguir para cá, para o resto da parte antiga da casa. Aqui, com algumas coisas ainda conservadas. Os arreios do meu avô. Tu com certeza conhece isso aí. Aqui nós temos o arreio que foi de uso do avô do Pedro, um sirigote, as esporas dele, a faca que ele usava, um preparo de trança pátria, um rebenque ao estilo rabo de tatu, muito lindo. Nesses momentos a gente reconhece o valor da família preservar. O avô dele já faleceu, mas os arreios dele seguem guardados aqui na sala da estância. Os filhos a gente ainda consegue dar um jeito de emprestar para alguém, de alguém usar essas cordas dele, já que são bonitas. E aqui tem uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter aqui fora, que é uma coisa até que eu queria que tu visse, que é o museuzinho, entre aspas, do vô, que é nesse armário aí. Olha aí, imagino que tenha bastante coisa que tu vai conhecer, que tu vai gostar. Não, aqui a gente vai ter que fazer uma pausa dramática com o Bruno. Quem vai nos assistir, pausa dramática, para compartilhar desse momento de choque aqui meu de se deparar com essa cordilheira, com essa cristaleira. Então, após a pausa dramática, vem, Bruno, vou mostrar. Aqui o vô tinha muito orgulho de mostrar para quando vinha alguém, ele abria, vou pegar a chave depois ali, vou abrir para vocês. Ele dizia assim:
Tudo que o gaúcho já usou e não usa mais, eu tenho guardado. Ele conseguiu fazer uma coleção, entre aspas, aqui. Vamos abrir então, vamos dar uma olhada no que tem aí? Vamos. Então vamos. Bueno, faça as honras, vamos espiar. Seguimos então. Aqui o vô tinha muito orgulho em dizer que tudo que o gaúcho já usou e não usa mais, ele conseguiu guardar aqui. Não são coisas de valor, de dinheiro, digamos assim, mas tudo valor sentimental e coisas difíceis de achar, né? Então a gente cuida com muito orgulho disso aqui. Era os mimos do vô, era isso aqui. Que espetáculo, gente. Bueno, a primeira coisa que eu já vejo aqui que sempre tem um certo, como tu diz, um valor sentimental, o registro da marca da estância, né? Registro da marca. Nós estamos falando do ano 1900. 1900. Inclusive, eu acho que é da marca que eu conheço, pelo menos, das mais antigas em funcionamento. E tu vê que interessante, ó, Estado do Rio Grande do Sul, Intendência Municipal da Vila de Lavras. Uhum. Da Vila de Lavras, não era nem cidade, ó. É uma observação bem legal de ser feita, né? Desde 1900 essa marca é usada, começou com meu bisavô, passou pro meu avô, pro meu pai, e agora tá o meu irmão usando a marca há 125 anos sem falhar nenhum ano. Tu vê. Tia, acredito que passaremos um longo tempo aqui nessa cristaleira. Vamos lá. Vamos escolhendo algumas coisas assim que eu acho interessantes, ó. Chapa de lumbilho, anterior ao sirigote. Ele é mais baixo, as partes arredondadas, mais fechado do que o de cima. Olha aqui como esse aqui já é bem mais aberto, ó. Então aqui a gente já vê duas épocas distintas. Chapa de lumbilho, chapa de sirigote. Coleção de estribos de campana, um estribo um brasão do Império. Ao lado, Rio Grande do Sul. E aqui um da República. Também momentos históricos diferentes. A gente sempre gosta dessas peças em prata ou alpaca, mas eu particularmente gosto muito dessas em ferro. Que linda a espora. A espora tem uma particularidade, ela era feita para bota de garrão de potro. Tu vê como ela é arredondada aqui e mais longa para o tento passar no peito do pé. Por isso que o arco dela é maior. Na bota, como a gente usa hoje, os arcos são mais curtos. Nas botas de garrão, elas iam mais na frente para fechar no peito do pé. Ó. Eu sabia então, que tu ia ser a pessoa perfeita para isso aí, porque o vô sabia explicar tudo, né? Mas como era tanta coisa, uma mínima coisa assim eu ainda sei para o que funcionava, para que servia. Sim. Agora, com tantos detalhes assim, tá a pessoa certa para dar uma explicação. Depois, me chamou muita atenção essa outra espora aqui do canto. Ó. Também uma espora muito antiga. Que beleza, ó. Estamos falando de uma espora, pode beirar os 200 anos. Não anda muito distante de 200 anos. Muito linda. Uma bela peça de um belo acervo e está num lugar muito justo. Espora estilo chilena, de tamanho, de dimensão grande, e igual que essa aqui me chamou a atenção também. Muito linda. Aí de todo, lança, facão, sabre, baioneta, pedras de bolhadeira, certamente da região, pedra indígena, esculpida, talhada. Que beleza, hein? Que belo acervo. Parabéns por conservarem. Aqui algumas poucas coisas que eu tenho conhecimento do que seria, né? Por exemplo, ali tem um peixe petrificado, coisas que eu nem sabia que poderia existir. Tem ali uma placa antiga da cidade. Aqui tem para fazer manteiga, tá certo? Palmatória. Palmatória. Uma palmatória. Isso daqui, quando a gente era criança, a gente brincava com isso e é uma coisa que dói bastante. O que mais?
Essa foto aqui, sabemos algo dela? Não. Não? Posso tentar descobrir isso aí. Já vi. Vamos ver se sai. Honório Lemes. Ah, pode ser. Me lembro do vô falar alguma coisa disso. Honório Lemes. Honório Talvez o Honório em Lavras? É possível. Olha a curiosidade dele. O pessoal olhando ele, ó. Honório Lemes. Certamente em alguma ocasião. Talvez a invasão de alguma cidade. Muito lindo. Outra peça muito característica, um selim de uso feminino. Muita gente não conhece, as mulheres iam de lado, sentadas. Uma atenção ao estribo, né? Atenção. Estribo estilo de sapata, com um passador com o símbolo da República. Muito lindo. Esse era o uso da minha avó. Ela usava. De uso da tua avó. Uhum. Ela adorava andar a cavalo, andava sempre. Mais que o vô, talvez. Então ela usava E isso andava aí. de selim. Andava com selim. Que legal. E aqui nós temos o quarto, que era o dela e do vô, obviamente, né? Com algumas coisas que muita gente adora ver, que são as penteadeiras, esses móveis antigos também, com algumas coisas dela também. Espelho. Os perfumes e algumas coisas antigas também. Que legal, tia. Tá tudo bem preservado, como se ela Bem estivesse preservado. vivendo aqui ainda. Exatamente. Que legal. Aqui, um lavatório. Bonito, ó. E aqui tem uma espécie de pátio. É o pátio interno da casa. Depois vamos conhecer então. Até o início desse pequeno corredor aqui é a parte antiga, para lá já é a parte nova. Aqui a gente segue pela parte nova da casa, digamos assim. Foi construído em 1900 e pouquinho, pelo que o vô falava. Aqui também, tudo com escaiol também. E uma coisa que chama bastante atenção, que é curioso quando o pessoal vem aqui, é um armário embutido na parede. As paredes são tão largas, elas têm, se não me engano, 1 metro e pouquinho, que é o suficiente para ter 3 armários com coisas do dia a dia aqui, uma veterináriazinha pequenininha, algumas coisas que a gente deixa guardado, mas isso aqui é dentro da parede. Dá para ter uma ideia da dimensão, da largura da parede. Não, e da dimensão da altura também do pé direito, né? Da altura. E uma casa também de proporções muito significativas, né? A gente está caminhando esse corredor aqui. É o corredor de tirar carreira, eu vou dizer, que as crianças ficavam brincando aqui. Sei. Aqui alguma coisa acaba que a gente tem que misturar o novo, não fica tão preservado, por exemplo, uma antena da Starlink, câmera, algumas coisas que não é de antigamente, mas a maior parte das coisas tem mudado há pouco, mas lá ainda é conservado aquele telhado lá, de 150 anos. Aqui está abandonado, mas ainda está preservado, um forno gigante de pão, digamos assim. O vô sempre falava que do tempo que a minha bisavó morava aqui e tal, era pão todos os dias. E como tinha muita gente, muito funcionário, chegava a ter 15, 18 funcionários, você carneava um capão todos os dias, no final do dia, e mais ou menos uma vez por semana, cada 2 semanas, uma vaca. Então dá para ter uma ideia que morava 25, 30 pessoas talvez aqui fora, por isso um forno de pão tão grande. Sim. E tanta... E me chamou a atenção que o forno ainda está embaixo de uma cobertura da parte externa da casa, né? Isso. Também não ficava na rua. Aqui essa parte conservada também, essa parte de cima aqui com telhado antigo. A gente está num recinto da casa interessante. Aqui era como se fosse um escritório, tem uma como lareira. se fosse a sala que a gente usava mesmo, da parte nova da casa, Sim. a parte que tinha lareira já, é a parte que a gente usava mais. E aqui um armário de livros do vô. Segundo ele, aqui entre essa parte de cima e a parte de baixo, tem mais de 1.500 livros e ele já tinha lido todos. Ele até falava brincando que algum professor da história tinha que estar muito afiado para ganhar dele em histórias de revolução, desse tipo de coisa. Ele era um cara que sabia muito, 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 muito. Era o hobby dele, era ler sobre esse tipo de assunto. Que legal. Então aqui tem muita coisa sobre o assunto. Que beleza. Bueno, agora nós vamos conhecer o galpão? Vamos pro galpão. Então vamos lá. A outra estância que eu falei, que é igual aqui, que foi construída para um outro filho dele, tem a mesma característica do galpão, nesse mesmo estilo, na mesma posição em relação à parte antiga da casa. Claro, essa parte nova é um pouquinho diferente, mas a frente ali, essa parte do galpão é exatamente igual. Tu vê. Aqui teve que ser trocado o telhado,
faz um ano e pouco, 2. Até então era o telhado, o antigo, feito nas coxas, aquele Sim. de barro mesmo. Tinha duas coisas interessantes, né? Primeiro, esse fogo de chão no galpão. Porque eu percebo, e claro, não existe um estudo nisso, que as lareiras, como a gente conhece hoje, foi um momento posterior das estâncias. Foi. Antigamente era esse estilo fogo de chão. Sim. E depois o nome ali em cima, né? Estância das Cordilheiras, e como tu comentou, com a data, a marca e a data, 1947. Isso. A data que foi reformado aqui, né? Aqui, quando eu era criança, nos anos 90 e poucos, 2000, ainda era chão batido aqui. Isso aqui foi o pai que fez esse cimento. E a lareira ali eu sei que é uma coisa nova, é uma coisa de, sei lá, 40, 50 anos talvez. O galpão por 100 anos pelo menos não tinha lareira ali. E nem a casa, né? A lareira é tudo coisa nova pra cá, não era uma coisa tradicional. Debajo deste arbolito suelo amarguear en silencio. Se abre la voz cebadura para intimar y conocerlo. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio. Y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. Tchê, que espetáculo de campo, né? Campo nativo. Mais ou menos como é que é o funcionamento da estância hoje? Como vocês, qual é a produção de vocês aqui? O que vocês se ocupam nessa? Certo. Agora tu falou do campo nativo, que é bonito aqui, né? O vô dizia brincando que quando Deus fez o Poncho Verde, que são os melhores campos nativos do mundo, né? Diz que deixou cair um pedacinho aqui nas Cordilheiras, porque realmente aqui é região de campo muito bom e bem conservada, a gente consegue trabalhar a maior parte dos campos sem anone ainda, então a gente gosta muito disso aqui e conserva muito. Por todo o funcionamento. Depois que o vô faleceu, a gente fez mais uma divisão aqui, né? Já tinha sido feito com meu bisavô, depois agora quando o vô faleceu a gente dividiu de novo. Aqui a parte da sede e esses campos aqui da frente ficaram com meu irmão, tá? Eu uso a sede junto com ele, mas como um acordo assim a gente dividir despesas do dia a dia e tal. Mas vocês têm gado, pecuária? Gado, só pecuária. Uhum. Aqui o meu irmão tem a parte do campo dele, que ele cria a pecuária dele. A partir daquele arame para ali já é o meu campo, eu tenho a minha pecuária separada, minhas mangueiras separadas. E ali, naquela outra casa lá, ficou minha tia. Ficou separada para lá. O meu outro primeiro, numa outra propriedade, é separado também. Uhum. Então, cada um com a sua pecuária, com o seu jeito. A gente chegou a morar um tempo todo mundo junto aqui na casa, depois acabou se dividindo mais um pouco, minha tia saiu e ficou eu e meu irmão. Maravilha. Bueno, agora nós vamos conhecer o que eram as mangueiras antigas da estância. Na verdade, são antigas, mas a gente usa ainda, né? Sim, sim. Aqui no caso, essa mangueira principal ficou pro meu irmão, é ele que usa essa central aqui, eu fiz uma nova para mim ali no fundo. Uhum. Não, eu te pergunto porque lá na entrada a gente tem uma mangueira redonda. Tem, que é usada também. E aqui temos outra instalação de pedra também. Ela tinha duas mangueiras a estância. Acho que aquela mangueira deve ser mais antiga, talvez, para parar um rodeio grande, alguma coisa. E aqui tem o resto das mangueiras, porque é mangueira de ovelha, é de pedra, a mangueira dos cavalos, a mangueira depois que sai do banho do gado, a cerca toda que desce, todas as divisões de pedra, né? Tudo antigo. Aqui, por exemplo, tem essa mangueira de pedra primeira aqui, tem as mangueirinhas dentro ali que é para ovelha, e aqui o galpãozinho, bem antigo também, por dentro é telhado de Santa Fé, é onde a gente faz a esquila até hoje, por exemplo. Vamos ter que espiar esse galpão, hein? Vamos. Tá um pouco bagunçado, mas tá conservado. A parte de cima tem uma lata, né? Mas aqui tudo Santa Fé, antigo. Aqui é o lugar que a gente usa para esquilar, então eu acabei botando uma luzinha aqui só para ficar mais fácil para o esquilador. Aqui a lã, bolsa de lã. A gente aproveita para guardar algumas coisas. Mas é onde a gente faz a lida das ovelhas, é aqui. Tanto esquila, quanto dosificar, quanto tudo que é coisa dessas mangueirinhas. O banheiro de ovelha não é mais usado, né? Já tá em desuso. Espetáculo, hein? Eu digo que na campanha o tempo trata de tornar as coisas bonitas, né? Verdade. Porque tu vê uma construção antiga, por mais que às vezes tu diga, quero arrumar uma madeira, uma coisa, mas
Tu já não constrói isso aqui. Já não faria igual. Isso aqui é muito difícil de manter em pé, né? É muita coisa, é muita área de mangueira, muitos metros. Mas o vô, mesmo assim, tentava assim, a vida inteira manter tudo conservadinho, tudo em uso. Aqui, por exemplo, já caiu, já foi erguido de novo. Sim, ele exige uma manutenção contínua. Exige uma manutenção. Aqui vai ter outra mangueira de pedra, lá embaixo outra mangueira, para cá é outra mangueira. Aqui até há pouco tempo ainda era usado para a forma dos cavalos, né? Ali tem uma partezinha com cimento ali encostava todos os cavalos aqui, eu ainda peguei essa época aqui fora. Puxava a corda ali e aqui a gente encilhava. Encilhava não, aqui pegava os cavalos para poder encilhar. Que lindo, hein, tia? Isso é uma coisa que o pessoal que nos assiste, e enfim, são imagens bonitas, mas não tem a dimensão de estar aqui, né, tia? Do quanto são construções grandiosas, imponentes, né, tia? Tu vê que o tempo age, mas que ao mesmo tempo elas têm uma força. E para quem acredita nisso, uma certa energia também, né? Também. Quem vem para cá se sente bem, dá uma coisa boa de estar aqui. E com certeza muito trabalho, já teve aqui tanta gente, né? Então a gente tem uma energia positiva, digamos assim, de estar aqui. Uma coisa que eu sempre costumo falar brincando é que eu fico imaginando o meu tempo aqui fora, 30 anos aqui. Passei toda a minha infância aqui, desde que nasci, né? Então eu consigo ter uma ideia de histórias que eu já passei aqui, que eu sei de histórias do pai, que ele já passava aqui antes. Sei de histórias do vô lá de 1940 e poucos, 50 e poucos. E aí me vem na cabeça que, tipo, isso é recém metade da história da casa. Porque que a gente está aqui, a minha família está aqui faz quase 80 anos. E a casa tem 150 anos, então praticamente a metade da história só que é nossa. Você imagina quantas vidas já passaram. Quantas vidas já passaram só com a outra família que morava aqui mais 80, 70 anos. Então é imensurável a quantidade de história, de coisas boas que já teve aqui, né? Espetáculo. Já é pedra, ó. Como é que abriu um desse tamanho na pedra? Ali o poço do lado da casa tem 15 metros de profundidade, o poço... Como é que abriu? Não devia ser fácil. É a necessidade, né? Abriam porque precisava, né? Porque precisava. A gente parou num lugar alto aqui dentro do campo do Pedro e a gente estava conversando sobre a coisa da geografia. Muita gente de fora do Rio Grande do Sul e às vezes mesmo pessoas do Rio Grande do Sul, mas da região norte do estado, da Serra, tem aquele imaginário do Pampa como uma linha reta, como uma planície, como é na Argentina em alguns lugares, como é na planície costeira. E nossa região ela é isso, é coxilha. É como tu falou, lá tem uma formação com pedra, tem mato, tem banhado, tem o campo plano por vezes, né, tia? Mas ela permite essa geografia. Que eu tava falando, né? São dois imaginários quando a gente fala do Pampa ou fala de Lavras. Ou pensa em Pampa, pensa aquela planície toda que não é o nosso caso aqui. E quem fala em Lavras pensa que é só a coxilha, cerro e pedra. E na verdade também não. Dá para ter uma ideia, aqui eu tenho os melhorados com a Zevém aqui. E é várzea, lá longe tem uma região com pedra, ali já tem uma coxilha. Se for ver para cá tem mato, é um campo bem completo, né? Vai pensar numa criação de gado de cria, alguma coisa, tem lugar abrigado para o gado, tem parte molhada, tem parte seca, tem parte com pedra, parte com proteção do sol, do vento, então é bem completo aqui, é um campo completo, digamos assim. Meus olhos se perdem longe, cuidando o campo e o gado,
por várzeas e coxilhões, entre horizontes dobrados, nos meus olhos rasos d'água, todo este verde se estende, imagens de encher os olhos, e não se compra nem vende. A gente chega nessas estâncias, especialmente nas antigas, e se depara com surpresas como essa mangueira. Olhem o espetáculo que é essa mangueira de pedra. O campo nos cobra o preço, mas dá em dobro que tem. Verdeja a grama furquia, quando termino a vem. Tem sempre a sabedoria que a natureza não nega, pastorejando os terneiros que nascem pelas macegas. Eu cuido bem do meu jeito, pois sei daquilo que falo. O campo é quem nos garante ovelhas, bois e cavalos. É sua essência de terra que me faz tão bem assim. Bueno, estamos aqui no galpão, hora da boia. Pedro ajeita um assado aqui no galpão. Fazer um brinde, né? Vamos. A casa oferece taças, copos ou não? Temos do modo tradicional, do modo antigo. Tchê, Pedro, tchê, o pessoal não tá achando bom a gente usar taça na campanha. Ué, Tchê, não gostaram? Não sei, querem um troço raiz. Tu tem alguma coisa para substituir ou não? temos um outro jogo. Tá, vamos ver essa então. Tá, aqui ó, agora sim vamos gostar, ó. Vamos servir então, vamos fazer um brinde. Saúde. Saúde. Falou. Saúde. Vida longa, próximo. Que boa tacinha aí. Agora o pessoal não vai reclamar. Que beleza, hein, tia? Rico assado. O que mais que a gente podia esperar pra hoje? Nada, Superou a expectativa? mas credo. Nós não vamos deixar o torrado passar a mão aqui no meu assado. Aqui na sede da estância, além de móveis e de vários pertences familiares, tem um objeto aqui que a gente queria mostrar. Essa peça ainda é do tempo da escravidão. Do tempo da escravidão. Eu queria que o Pedro contasse um pouquinho mais, primeiro de onde que ela veio, então era para evitar a fuga, né? Isso daqui provavelmente tenha sido comprado pelo vô, junto com muitas coisas do museu que ele tem, né? Porque aqui nessa casa, pelo menos, não chegou a ter escravo, nem é da época, né? Ou veio da outra estância ali onde realmente tinha, ou foi uma peça comprada. Mas eu lembro dele falar que isso daqui era preso na perna do escravo, para ele não fugir, caso fugisse, não conseguia muito longe, pelo menos, né? A fuga. E tu falava também ali da estância do Barão, que ele também, apesar de ter escravos, ele concedeu a alforria para esses escravos antes da Lei Áurea. A história que eu sei é que pelo menos uns 5, 6 anos antes, se não me engano, da libertação, né, ele já tinha libertado os escravos dele, já eram considerados funcionários, no caso. Então, devido a isso, ele conseguiu o cargo de visconde, passou de barão para visconde devido a essa atitude dele.
Bueno, estamos chegando no final da nossa visita, um dia espetacular aqui em Lavras, aqui nas Cordilheiras. O Pedro é primo do nosso amigo Gujo Teixeira, e o Gujo escreveu Tocando um Baio por Diante, cantada pelo Quarteto Coração de Potro. Eu vou ler as 2 primeiras estrofes. Não facilita morena, que este baio é redomão. Vem de bocal bem atado e com as rédeas firmes na mão. Apertei um basto novo no cinchão da barrigueira, para fazer quase 6 léguas, desde lá ou daqui das Cordilheiras. Então também, fato interessante, as Cordilheiras estão numa das músicas do quarteto, que o quarteto canta, letra do Gujo. Isso aí. E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre... E em outras, muitas letras do Gujo também, né? Ele mesmo fala que busca bastante inspiração em bastante coisa daqui das Cordilheiras, para as músicas dele, para tudo mais. Então é sempre um prazer ter essa casa aqui com tanta história, com tanta coisa. E muito prazer também em te receber aqui. Sabe que há muito tempo eu te convido para vir, então fico muito, muito honrado, muito parceiro em ter tua visita. Bueno. Te agradeço muito mesmo. Obrigado. Graças mil. E te deixo um regalo de coração. Olha aí, ó. Não sei se é do teu time, mas tá aí um lenço vermelho que Muito obrigado. aqui é tradicional da nossa família dos Teixeira, aqui todo mundo usa lenço vermelho sempre. Né? E Vou esse usar. lenço aqui eu usei na minha última marcação, que era o chá de fralda do Vicente. Então peguei ali do cabide ali, que eu usei pela última vez na marcação, agora fica contigo aí. Vou guardar com muito carinho. Sei que tu vai guardar. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Não facilita morena que esse baile é redomão. Vem de bocal bem atado e com as rédeas firmes na mão. Apertei um basto novo no cinchão da barrigueira, Pra fazer quase 6 léguas desde lá das Cordilheiras. Ganhei folga dia santo, mas vim bem recomendado. Pra voltar segunda cedo, pois tem a parte no gado. apiei lá nas paradas só pra compor os arreios. Pingo novo pelas pedras tem que tocar com receio. Cruzei, mas nem apiei numa estância macanuda. Se eu não viesse bem montado, pedia um pingo de muda. Lá na cruzada do arroio, tirei o pó das mangueiras e acomodei minha estampa porque ainda é sexta-feira. Não facilita morena que esse baile é redomão. Vem de bocal bem atado e com as rédeas firmes na mão. Apertei um basto novo no cinchão da barrigueira, pra fazer quase 6 léguas desde lá das Cordilheiras. Chegamos ao fim desse episódio com a certeza de que tem muito lugar para nós conhecermos pelo Rio Grande do Sul, pelo interior, pelo Pampa, muitas pessoas, muitas histórias, e é isso que a gente sempre vai trazer no nosso programa Na Estrada. Vim de fora me cuidando, pois se cê pega eu não caio. Mas vim cansando meus pulsos, querendo parar esse baio. comecei a firmar na boca, puxando devagarinho. Veio só para aqui dentro do pátio do teu ranchinho. Não deixo tu dar uma volta, porque ainda não tá bem manso. Quando voltar mês que vem, pelo buçal eu te alcanço. Falta só ajeitar da boca este meu baio torena. Que se eu não firmo na rédea, te atropelava morena. minha estampa de fronteira ajeitei quando saí, pra trazer esse baio oveiro que eu tô amansando pra ti. minha estampa de
fronteira, ajeitei quando saí. Pra trazer esse baioveno que eu tô mansando pra ti. Não facilita, morena, que esse baio é redomão. Não facilita, morena, que esse baio é redomão.